Existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que amplia de 3 para 9 parcelas aquele auxílio emergencial de R$ 600 pago a até 2 membros das famílias, ou de R$ 1.200 no caso das chamadas famílias monoparentais, que tem somente a mulher ou o homem como responsáveis por sustentar seus dependentes. O autor do projeto é o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, e é com ele que eu converso nesta edição do programa. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, uma produção da Rádio da TV Câmara, agora gravado especialmente em modo digital. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Obrigado. Boa tarde. Deputado, o senhor poderia começar contando para a gente, inicialmente, sobre a importância desse projeto e como é que estão as conversas na Câmara para a gente aprová-lo? É importante, primeiro, se destacar o seguinte: nós temos aí um grande impacto econômico com a pandemia, mas o Brasil já vinha aí com uma média superior a 12% de mão de obra ativa que estava sem oportunidade de acesso ao mercado de trabalho. E nós tínhamos um volume significativo de brasileiros, em torno aí não tão pequeno, de desalentados que não procuravam mais a oportunidade de trabalho por não acreditar. E um volume, né, de em torno aí de mais de 10 milhões de brasileiros, que são aqueles que fazem bico, certo? E agora, o que o Ministério da Cidadania revela? Que há um número em torno de 40 milhões de brasileiros que são invisíveis, mas, na realidade, são pessoas que empreendem diariamente, seja com uma venda de guloseima na esquina ou num terminal de ônibus, sejam pessoas que estão vendendo bala no trânsito, vendedor porta a porta, vendedor de catálogo, enfim, um mototaxista, pessoas no Brasil todo que empreendem. E a pandemia revela isso. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que, passada a pandemia, muitos brasileiros estão desempregados. E essas pessoas não têm renda. E outro nicho importante, que é a indústria, sentirá um reflexo significativo da pandemia. Ou seja, nós teremos um impacto econômico no PIB significativo e essas pessoas não terão, mesmo empreendendo, a oportunidade de retomar a sua vida no outro dia. Por isso, essa sugestão, até porque no meu estado, por exemplo, na capital, na cidade de Manaus, já tem um número significativo de pessoas que foram infectadas pelo vírus. Mas essa não é a realidade do Brasil como um todo. Aqui nós fomos um dos primeiros expoentes na contaminação. E aqui nós estamos saindo do período chuvoso, do que é denominado de inverno amazônico, certo? E outras regiões vão ter esse crescimento a partir de agora, que não é uma situação homogênea num país continental. Então, por isso que eu defendo isso, com essa preocupação. E o que nós aprovamos R$ 600, dando autonomia para o governo para prorrogar, não pagar com um valor inferior a R$ 600. Sim. Esse ponto que eu queria tocar também, deputado. O ministro da Economia ele tem dito em alguns veículos de comunicação que esse auxílio ele poderá continuar sendo pago, mas não R$ 600 e nem pelo prazo de 6 meses que o senhor está propondo. O senhor já conversou com o Ministério da Economia? Como é que estão essas tratativas aí, considerando essas posições divergentes? Fernando, o governo, o Ministério da Economia, ele tem uma preocupação fiscal, que a gente entende nesse momento. Esse recurso, disponibilizado para essa imensa massa de trabalhadores, eles não serão gastos para comprar telefone, não serão gastos para pagar uma prestação de um veículo, seja ele uma motocicleta ou um carro. Ele será utilizado para comprar alimento, medicamento e pagar compromissos emergenciais, como uma conta de luz, uma carga de gás. Essa que é a realidade, e isso faz movimentar a economia. E, com certeza, será um somatório da circulação desse dinheiro que permitirá ao Brasil ter a retomada econômica, porque nós não precisamos da ajuda do Estado somente no momento em que a pandemia está efetivamente acontecendo. Nós precisamos sair da crise. E nós não podemos ter essa visão, que, do meu ponto de vista, ela é pequena, ela é curta, quando você terá milhares de desempregados, milhares de pessoas que não terão alternativa de sobrevivência. Isso é muito grave. E isso piora, no meu ponto de vista,
a situação econômica do país. Nós precisamos atravessar esse momento e garantir o auxílio para essas pessoas que, neste momento, não têm oportunidade de trabalho. Deputado, qual que é a previsão de colocar esse tema para discussão e votação na Câmara? Isso já está sendo debatido com os líderes, já tem uma data indicativa? Nós estamos construindo, Fernando, até porque nós não teremos recesso parlamentar, né? Eu estou conversando, trabalhando, e vamos buscar chegar em um bom termo, inclusive ouvindo o governo, mostrando a preocupação e essa realidade de que a gente vive hoje nesse momento. Por quê? Porque o reflexo econômico virá, e virá muito forte, né? Pessoas hoje que não têm a devida noção deste momento, mas que com certeza nós teremos um impacto significativo, principalmente nas grandes cidades e médias cidades brasileiras, em que as pessoas dependem, né, de empreender, de trabalhar diariamente para garantir o seu sustento e o sustento da sua família. Deputado, no pagamento dos auxílios anteriores, a gente verificou muitas aglomerações na Caixa Econômica, muita formação de fila. Existe alguma discussão hoje na Câmara, talvez até junto com esse projeto, para dar mais, para eliminar a burocracia, para tirar essas pessoas da fila, para dar um pouquinho mais de segurança para aquela pessoa que precisa ir lá receber o benefício? Fernando, o meu estado, que é o Amazonas, né, são 61 municípios, mais a cidade de Manaus, que é a capital. No Amazonas, a grande maioria das cidades não tem agência bancária. Tem um correspondente bancário ou uma lotérica. E, em função disso, nós tivemos uma reunião com o presidente da Caixa Econômica. E qual foi a primeira sugestão? Que todos os bancos pudessem pagar. Não fosse uma exclusividade da Caixa Econômica e da lotérica. E eu complementei essa proposta dizendo o seguinte, que pudesse ser pago em ordem alfabética. Nós sabemos que no Brasil como um todo, se você pegar a letra M por si só, você tem um volume muito grande, como a letra J, certo? Que pudesse isso diversificar as datas, que com certeza o grosso, uma parcela da sociedade teria interesse em divulgar esse calendário e você diminuiria as filas nas agências bancárias, né? Não só diversificando o pagamento, mas também as datas de pagamento, porque se utilizou o mesmo critério das pessoas que são beneficiadas dos programas sociais, como você afirmou anteriormente. E, infelizmente, até hoje, isso tem sido motivo de aglomeração, principalmente aqui no meu estado, e é um dos fatores, por exemplo, que levou o Covid para todas as calhas de rio e distritos do município de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, que tem uma das maiores concentrações de etnias indígenas do Brasil, certo? Que é uma coisa que nos preocupa bastante. O fato do indígena vir na cidade, ter aquele calendário, de ter que vir naquela data, causou muito transtorno e a proliferação do vírus aqui no estado do Amazonas. E você tem razão. É necessário que a Caixa Econômica, de forma administrativa, veja isso, mas o governo também precisa ver uma outra coisa. Pessoas que utilizam indevidamente dados de outro para receber o benefício, né? Você vê que os órgãos de controle externo já identificaram isso, a imprensa já denunciou, inclusive, que pessoas condenadas pela justiça estão recebendo o auxílio emergencial e há necessidade de garantir realmente que quem receba sejam pessoas que precisam, enquanto nós temos muitos brasileiros na fila buscando receber o seu auxílio e que não conseguem adentrar, seja por atualização de dados do governo, seja por critérios aí do sistema de seleção. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Eu é que agradeço e estou à disposição. Um forte abraço a todos. Obrigado. Eu conversei com o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, sobre o projeto de lei que amplia de 3 para 9 parcelas o auxílio emergencial de R$ 600. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.